Hoje, vamos explorar um dos projetos sociais mais ambiciosos da história recente do Brasil, a reforma sanitária. É uma história fascinante sobre uma revolução que acabou sendo contida. Olha, saúde é democracia, democracia é saúde. Isso não era só um slogan, sabe? Era o coração, a alma de um movimento que tinha um objetivo gigantesco: transformar o Brasil inteiro. E a porta de entrada para essa transformação? A saúde. Então vamos lá para o primeiro ponto, um sonho revolucionário de saúde. Para a gente entender a dimensão desse sonho, a gente precisa voltar um pouco no tempo para a crise que deu origem a tudo isso lá nos anos 70, em plena ditadura militar. Então, qual era a grande visão aqui? Bom, era uma resposta direta à crise sanitária da época da ditadura. E a inspiração vinha de fora, de reformas que estavam acontecendo em outros países, como na Itália. Mas o ponto-chave é este. Não era só sobre saúde, não se tratava apenas de construir hospitais. A ideia era muito maior, era usar a saúde como uma alavanca para democratizar a sociedade inteira, para mudar o jeito de viver das pessoas, de baixo para cima. E aqui a gente chega num ponto central da nossa conversa. De um lado tínhamos o sonho, uma reforma geral, uma verdadeira revolução na sociedade. Do outro, o resultado, uma reforma parcial, focada especificamente no setor da saúde e nas suas instituições. Essa distância, sabe, entre a ambição gigantesca e o que de facto aconteceu, que a gente vai tentar entender hoje. E como é que se chegou lá? Bom, o caminho foi longo. Começou com uma ideia, que era responder à crise da saúde. Daí, essa ideia virou uma proposta, uma nova visão. Depois, um projeto concreto. E aí, o mais importante, virou um movimento que mobilizou a sociedade para lutar por esse projeto. E tudo isso desembocou num processo político gigantesco e contínuo, que ia mudar as leis do país. E todo esse processo levou a uma vitória na Constituição. Foi um momento realmente monumental para o movimento e para a população brasileira. Vamos olhar essa linha do tempo. Tudo começou a ganhar força lá nos anos 70, com os movimentos sociais que desafiavam o regime autoritário. O ponto de virada foi em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi fundamental para consolidar a proposta. E o grande ápice veio em 1988, a nova Constituição Democrática, que estabeleceu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Depois de anos de luta, o movimento conseguiu. A saúde universal virou um direito do cidadão, garantido na lei maior do país. E o resultado foi esse que a gente conhece, o SUS. E não é pouca coisa, não. É um dos maiores sistemas de saúde pública e universal do mundo. E o mais incrível é que essa conquista histórica não veio de cima para baixo, do Estado. Ela nasceu da sociedade civil, de um movimento popular extremamente poderoso. Bom, vamos para a terceira parte, porque o sonho encontra a realidade. Uma coisa era ter a vitória no papel, na Constituição. Outra, bem diferente, era colocar aquele sonho revolucionário para funcionar no dia a dia, no mundo real. E os desafios não foram poucos. Tivemos instabilidade política, clientelismo. Nos anos 90 veio com força a onda neoliberal, com a ideia de um Estado menor, o que batia de frente com a proposta do SUS. A luta por financiamento virou uma constante. E com tudo isso, o movimento social, que era a grande força por trás de tudo, começou a perder fôlego. O que aconteceu é que o Estado acabou filtrando a reforma, sabe? Pegou parte que interessava, as mudanças mais administrativas, e deixou a parte mais radical de lado. E aí fica a pergunta, né? O que aconteceu com a Revolução? Por que um movimento que sonhava tão grande com uma mudança total na sociedade acabou resultando numa reforma, digamos assim, mais limitada, mais institucional? É o que a gente vai ver agora no quarto ponto, uma transformação incompleta. A análise que a gente está seguindo traz uma explicação bem interessante para isso, usando dois conceitos da ciência política que ajudam a entender como essa energia toda foi contida. O primeiro conceito é o de revolução passiva. O que é isso? É basicamente quando a classe dominante percebe as demandas populares e as absorve para modernizar o Estado. Só que ela faz isso sem abrir mão do poder, sem mudar as estruturas de verdade. É aquela famosa ideia de mudar para que tudo continue como está. A analogia da barragem é perfeita. O sistema captura a energia do rio, controla, canaliza, mas impede a inundação, impede a mudança real. O segundo conceito é o transformismo. Esse é a cooptação. O sistema dominante vai aos poucos trazendo os líderes e as ideias da oposição para dentro dele. Isso acaba neutralizando o potencial radical que eles tinham. É aquela velha história, se não pode vencê-los, traga-eles para o seu lado e esvazia a luta deles por dentro. E aí a gente chega no X da questão.
O Estado brasileiro foi lá e adotou a linguagem da reforma, falou em direito, em participação, em universalidade, mas conteve o seu núcleo subversivo. Ou seja, na prática, o Estado implementou o SUS, mas ao mesmo tempo ele tirou do movimento o poder de continuar desafiando o sistema, de continuar lutando pela transformação mais profunda. E isso nos leva à parte final, o legado inacabado da reforma. Mas então, quer dizer que foi um fracasso? De jeito nenhum. A questão é que o legado é muito complexo e, na verdade, é uma história que ainda não acabou. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. O sonho, a hipótese, era uma reforma social geral. A realidade, uma reforma parcial, setorial. O sonho era ter as classes populares como protagonistas políticos. A realidade, o enfraquecimento desses movimentos. O sonho era ter um núcleo subversivo para mudar a sociedade. A realidade, o Estado filtrou os aspectos mais racionais disso. No fim, o sonho de uma revolução no modo de vida se traduziu na criação de uma instituição, o SUS. E essa citação da Abrasco de 2002 diz tudo. A agenda política da reforma sanitária brasileira não se encontra esgotada. Esse é o grande ponto. A criação do SUS foi, sem dúvida, uma vitória gigantesca. Mas para quem sonhou a reforma lá no início, o SUS não era a linha de chegada. Era, e ainda é, o ponto de partida. E no final das contas, a história da reforma sanitária deixa a gente com essa pergunta, que é fundamental. Como que os movimentos sociais podem criar mudanças que durem de verdade, sem acabarem sendo engolidos, absorvidos, justamente pelos sistemas que eles estão tentando desafiar? É uma lição que vai muito além do Brasil e que serve para qualquer um que se interessa por transformação social.